Há um instante em que o espírito clama em silêncio. É quando você já experimentou de tudo, já suplicou, já traçou estratégias, já se dedicou ao máximo, mas ainda assim percebe que nada avança. Nesse ponto surge a ansiedade, o peito se comprime, o pensamento gira em espiral e você questiona: será que o Criador me deixou de lado? Mas ouça atentamente. O silêncio divino não representa abandono. Na maioria das vezes, é exatamente nessa calmaria que ele se comunica com mais profundidade. Ele não se afasta. Ele está forjando você, instilando confiança, arquitetando algo grandioso que ultrapassa sua compreensão racional. Napoleon Hill afirmava que a fé é o único remédio comprovado contra o insucesso. E a fé não é uma emoção efêmera. É uma escolha audaciosa de renunciar ao domínio, de liberar o fardo da ansiedade e acreditar que uma energia oculta já opera em seu benefício, alinhando caminhos invisíveis. Hoje, neste vídeo, desejo conduzi-lo por uma viagem introspectiva. Você vai desvendar porque a ansiedade não é meramente um humor passageiro, mas uma jaula psicológica que deve ser quebrada. Vai compreender como a serenidade de Cristo difere de qualquer tranquilidade que o mundo propõe e, sobretudo, vai assimilar como soltar as rédeas da existência e permitir que o Senhor pilote a embarcação em meio às turbulências, guiando com sabedoria eterna. Antes de prosseguirmos, digite nos comentários uma declaração de força. Eu creio no Senhor mesmo no silêncio. Esse gesto é mais que uma interação. É uma proclamação, uma ordem direta ao seu subconsciente de que uma fase renovada inicia agora. Fique comigo até o término, pois o que você absorver aqui pode ser o ponto de virada entre uma existência dominada pela ansiedade ou um repouso que independe de fatores externos, ancorada na essência divina. Agora feche os olhos por um segundo. Inspire profundamente e se prepare, porque a partir de hoje você vai dominar a arte de render-se, acreditar e relaxar no poder de Deus que já atua em sua trajetória. A fé não é só uma ideia atraente para ecoar em crises. Ela é uma resolução ousada. É optar deliberadamente por abrir mão do controle. E aqui está a chave. Abrir mão não equivale a render-se ao fracasso, mas a confiar que uma autoridade suprema gerencie o que escapa ao seu alcance. A ansiedade nasce exatamente da insistência humana em segurar algo que não controla. Quando você busca orquestrar cada minúcia, antever cada desfecho e obter respostas instantâneas, sua psique se desgasta e o espírito vira prisioneiro do temor, bloqueando o fluxo natural da vida. É nesse vácuo que a ansiedade se expande, qual uma penumbra que se nutre da ausência de fé. Jesus proclamou em João: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ele não sugeriu uma dica superficial, mas uma orientação profunda, pois sabia que a ansiedade nasce quando o coração se agita, quando a mente anseia dominar o indomável, ignorando o plano altíssimo. A fé autêntica demanda liberação, demanda confiança. Napoleon Hill declarava: quando a fé se alia a um objetivo claro e tenacidade, ela desbloqueia acessos que o labor isolado nunca atingiria. Observe, o empenho sem fé gera fadiga, mas a fé unida ao propósito produz frutos que transcendem a razão. Detenha-se e pondere agora: quanto da sua jornada você tem insistido em sustentar sozinho? Quanto peso você arrasta que não lhe compete carregar? Talvez seja o momento de atender ao chamado de Cristo, render-se não só verbalmente, mas de alma. Murmure com determinação: eu opto por acreditar, eu opto por render-me. Ao enunciar isso, você não meramente repete palavras, está reestruturando seu subconsciente para dissipar a ansiedade e permitir que Deus assuma as rédeas, abrindo vias para milagres cotidianos. A fé é um mergulho no intangível, mas é nesse mergulho que as asas se revelam. Quantas vezes você indagou: por que o Senhor não se manifesta comigo? O sentimento de vazio, de ausência, parece sufocar a alma. Mas e se eu lhe revelasse
que o silêncio divino é, em muitos casos, sua expressão mais intensa. O salmista registrou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui está uma chave oculta. Deus não está apenas no trovão, ao incêndio, nas grandes manifestações. Muitas vezes, Ele está no silêncio, no espaço onde você deve cessar a correria e cultivar a confiança, afinando os ouvidos espirituais. Napoleon Hill dizia que a mente só capta orientações quando está serena. Se sua mente está cheia de ruído, de pressa, de pavor, como captará a voz do Espírito? O silêncio de Deus é um chamado ao crescimento, um exercício para que você avance pela crença, e não só por sinais visíveis, fortalecendo sua resiliência interior. Repare, quando tudo silencia, você é forçado a olhar para dentro. É aí que percebe se sua fé está baseada em frutos rápidos ou em confiança genuína. O silêncio não é repúdio, é amadurecimento. É como ao pai que, ao ver o filho aprender a andar, o segura a cada movimento. Ele vigia de perto, mas concede autonomia para o equilíbrio se desenvolver, fomentando independência. Talvez você transite por essa etapa. Deus não se distancia. Ele apenas enraiza fundações mais sólidas em você, pois sem raízes firmes qualquer brisa derruba. E eis uma meditação crucial. Você busca só soluções ágeis ou anseia evoluir no silêncio? Agora registre nos comentários para ancorar essa realidade. Mesmo no silêncio, o Senhor me acompanha. Essa enunciação é como uma ordem ao subconsciente. Ela reprograma sua mente para converter o silêncio em fé, não em receio. Lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência, é presença que amadurece, é zelo que robustece, preparando-o para bênçãos duradouras. A ansiedade é igual a um laço que comprime o tórax. Ela emerge quando tentamos agarrar o que só o Deus pode guiar. É o fruto de uma psique que teima em reger cada pormenor, prognosticar cada consequência e adiantar cada réplica. Jesus afirmou em Mateus: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode adicionar um único instante à sua existência? Esse versículo revela uma verdade libertadora. A preocupação não altera o futuro. Ela apenas rouba a paz do futuro, desperdiçando energia vital. Napoleon Hill sempre afirmava: a mente regida pelo temor não gera senão restrições. Quando a mente se ocupa em dominar o indomável, ela irradia carência, hesitação e instabilidade. E como um reflexo leal, a existência espelha exatamente isso. A ansiedade é o dialeto de quem não confia. É como se silenciosamente você dissesse ao Senhor: eu não creio que o Senhor vai agir, logo eu devo resolver. Mas a crença pura é o idioma da confiança. É a rendição que anuncia: Senhor, eu sei que o oculto já se mobiliza em meu proveito, ainda que invisível aos olhos. Detenha-se e contemple agora. Quantos raciocínios cíclicos você nutre diariamente? Quantas vezes você simula diálogos, arquiteta situações, visualiza desastres? Tudo isso é o clamor da mente ansiando domínio. Mas há uma escapatória. É quando você inspira com profundidade, estende as palmas abertas perante o Senhor e proclama: eu entrego o que não posso controlar. Essa expressão singela é um portal. Ela rompe o ciclo da ansiedade e pavimenta o terreno para que a crença se torne o alicerce renovado, convidando a graça divina a fluir livremente. Não se resume a abdicar. Trata-se de acreditar, pois enquanto você persiste no comando, a existência pesa, mas ao render-se, percebe que o Senhor sempre deteve o controle, orquestrando harmonia. O mundo concede uma tranquilidade tênue, atrelada às condições. Você já notou? Se as finanças estão em dia, surge alívio. Se a vitalidade prospera, vem calmaria. Se os laços sociais harmonizam, você inspira paz. Mas uma alteração externa basta para o colapso renovado. Jesus, todavia, anunciou algo transformador. Eu vos deixo a paz, dou-vos a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. A serenidade de Cristo não se condiciona a contas quitadas, laudos médicos ou uniões ideais. Ela brota de sua presença em você, uma fonte interna inesgotável.
Napoleon Hill ensinava que nenhuma psique alcança êxitos grandiosos em meio ao tumulto interior. Esse tumulto resulta de depender de cenários externos para a quietude. Mas quando a serenidade de Cristo reside no coração, mesmo no turbilhão, prevalece o equilíbrio como um farol em meio à névoa. A paz autêntica não é falta de desafios, mas presença de orientação. Não é quietude externa, mas harmonia interna. É qual um rio que prossegue seu curso, apesar de rochas obstruírem. Pare agora e medite. Sua tranquilidade deriva do exterior ou do que você fomenta no íntimo? Se das circunstâncias, será volúvel, mas se da essência de Cristo, será inquebrantável. Proclame em voz alta com firmeza: minha serenidade não se apoia no mundo. Minha serenidade emana de Cristo. Ao vocalizar isso, você emite uma diretiva ao subconsciente para não mais se ancorar em fatores externos, mas na convicção de que a paz genuína já pulsa em você, imunizando contra perturbações. Essa serenidade é o contraveneno à ansiedade. Pois quando o coração repousa em Cristo, nenhuma rajada externa logra furtar a calmaria interna, restaurando o equilíbrio espiritual. Visualize uma embarcação em mar alto. As ondas se erguem, o vendaval ruge e o navegante, tomado pelo pavor, aferra o timão com vigor. Ele crê que soltar equivale a desvio, mas quanto mais controla, mais a nau resiste. Assim é a trajetória quando insistimos em reger solitariamente, orquestrando cada detalhe, prevendo ventania, selecionando cada trajeto. O desfecho, exaustão, ansiedade e a ilusão de que tudo depende só de nós. Mas a crença é o inverso. É estender as mãos e afirmar: Senhor, a nau é tua, o oceano é teu, o vendaval é teu, dirija-me ao destino correto. Essa rendição não é debilidade, é discernimento, liberando o potencial divino. Jesus convidou: vinde a mim, todos os que estáis fatigados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio prometido por Cristo só se materializa ao soltar o comando. Napoleon Hill pregava que a psique orientada pela crença descobre resoluções, onde a visão comum só enxerga barreiras. Isso ocorre porque, ao liberar o timão, você abre brecha para a intuição, para a iluminação celestial, para chances que não emergiriam em tensão forçada. Pondere: até quando você persistirá em guiar um timão que não lhe cabe sozinho? Até quando combaterá as vagas, quando poderia repousar na certeza de que o Senhor já conhece o porto? Registre nos comentários para afirmar esse marco: eu libero o timão da minha existência ao Senhor. Essa expressão não é só devocional, é uma recalibração psíquica. Ela reforça que você não requer viver pelo jugo do controle, mas pela leveza da crença. Ao soltar o timão, você percebe que a nau jamais se perdeu. Ela sempre foi guiada pela mão invisível do Criador, navegando com propósito eterno. Há dias em que o firmamento parece impenetrável. Você suplica, invoca, aguarda um sinal, mas a calmaria persiste. O coração então murmura: será que o Senhor me desertou? Mas a realidade difere. A falta de indícios não implica a ausência de Deus. Ao revés, esse aparente silêncio é um apelo profundo para exercitar a crença. É nessas fases que assimilamos caminhar sem apoios, sustentados não pelo tangível, mas pelo imaginário. A Escritura confirma: o justo viverá pela fé. Não por evidências, nem por confirmações oculares, mas pela fé. E a fé se robustece quando a razão esgota respostas. Napoleon Hill ensinava que a perseverança surge quando tudo conspira contra. Mas você prossegue por crer em algo superior às aparências, cultivando resiliência inabalável. Assim é com Deus. Quando Ele aparenta ausente, na verdade nos disciplina para depender do oculto, não do imediato. Considere um lavrador. Ele semeia e não retorna no dia seguinte para inspecionar os brotos. Ele confia no mecanismo invisível subterrâneo. Assim é a crença.
Acreditar que o Senhor opera mesmo sem alterações perceptíveis, germinando frutos no tempo certo. E eis uma verdade vigorosa. O período de silêncio de Deus não é desperdício, é fase de preparo. Ele não só ajusta cenários externos, mas esculpe você internamente, aprofundando raízes espirituais. Proclame agora com determinação, mesmo sem indícios: creio que o Senhor atua. Ao afirmar isso, você transmuda a espera em crença e a escassez de respostas em garantia de compromisso divino. A ausência de sinais jamais é a ausência do Criador. É mero convite para aprofundar na crença, revelando camadas de intimidade espiritual. O principal adversário da crença não é a omissão de preces, nem a carência de saber. O maior oponente é o clamor interno. São esses pensamentos redundantes, rotativos, que impedem o repouso. É a psique evocando débitos, projetando dilemas, revivendo aflições. Esse clamor levanta uma muralha que obstrui a voz sutil de Deus, pois sua voz não rivaliza com o desordenado. Ela ecoa na calmaria. Lembre-se de Elias. Ele não achou Deus no vendaval impetuoso, nem no sismo, nem nas chamas, mas numa aragem delicada. Napoleon Hill advertia que a mente deve ser disciplinada, ou o temor a subjugará. E o temor, ao invadir o coração, amplifica o ruído mental. É como se a ansiedade vociferasse, enquanto a crença sussurrasse. Mas é esse sussurro que porta a solução. Quando a mente se agita, a súplica vira rotina, a fé fraqueja e a existência pesa. Mas ao encontrar calmaria, você diferencia os berros da ansiedade, da guia suave do espírito, afinando a percepção de Deus. Detenha-se agora e reflita. Quantos pensamentos você reitera inconscientemente? Quantas noites sua mente teima em encenar panoramas de medo e aflição? Esse é o clamor a ser calado. E como calar? Inspire com profundidade e declare: eu desejo calar minha mente para escutar a voz do Senhor. Essa frase simples, quando internalizada, inicia a reorganização de sua vibração interior, promovendo clareza espiritual. O ruído da ansiedade perde domínio sobre uma mente que elege repousar no Altíssimo, restaurando a harmonia primordial. Existe um recanto em você onde o clamor não penetra. É um oásis de serenidade, como o regaço materno que acalenta o infante até o sono. Esse é o mutismo interno, o alívio espiritual, que floresce quando a alma elege acreditar no Criador. O salmista o retratou com afeto. Aquieta a minha alma como a criança desmamada no colo de sua mãe. Essa é a metáfora da crença verdadeira. Repouso, não por resolverem-se todos os entraves, mas por saber em quem confia, ancorando na fidelidade eterna. Napoleon Hill afirmava que a mente plácida é o ninho das ideias grandiosas. Isso implica que só ao silenciar a ansiedade, abrimos espaço para a intuição, a inspiração celestial e a orientação divina se manifestarem, desbloqueando potenciais latentes. Esse silêncio não é oco, é repleto da essência divina. Não é indiferença, é crença. Não é capitulação, é rendição. É nesse estado que você inicia a sentir não só as ações do Criador, mas sua identidade. E eis o mistério. Ao dominar o silêncio interno, você compreende que não precisa de provas externas para sua presença, pois a serenidade sentida já é testemunho dela. Agora inspire profundamente. Visualize-se no colo de Deus, repousando qual infante. Murmure com suavidade, mas firmeza: minha alma repousa no Senhor. Essa enunciação não é mero bálsamo afetivo. É um protocolo que reconfigura o subconsciente para substituir inquietude por crença, elevando a vibração espiritual. O silêncio interior é o acesso à crença amadurecida. Nele você percebe que a vitória real não reside no domínio, mas no repouso, onde a graça flui abundantemente. A fé não se expande na luminosidade, mas nas sombras. Quando tudo é nítido, quando os trajetos brilham, quando as réplicas chegam céleres, não é a fé que pratica, é mera razão.
A crença pura germina no breu, quando faltam indícios visíveis, quando a única garantia é a palavra do Criador, testando e forjando o caráter. O salmista proclamou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Note, o versículo não nega sombras, mas afirma que nelas a presença divina basta, dissipando temores. Napoleon Hill também pregava que toda contrariedade traz em si o germe de um ganho igual ou superior, transformando desafios em oportunidades, ou seja, o que hoje parece trevas é, de fato, a academia onde sua confiança se forja, moldando resiliência. As sombras não visam aniquilar, mas robustecer. É simples crer quando tudo flui. Árduo é crer sem luz no horizonte, com um silêncio prolongado. Mas é nesse solo que a fé enraiza profundamente, tornando-se inabalável. É ali que você descobre que a confiança no Criador independe de cenários, mas de convicção interna. Pare um momento e examine. Como você responde aos ciclos do silêncio e sombras? Com pânico ou com fé? Essas etapas não são indícios de abandono, mas apelos à proximidade de Deus, aprofundando o vínculo eterno. Proclame agora com voz firme: mesmo nas sombras, creio na luz do Senhor. Essa declaração não é só alento, é uma resolução psíquica. É uma diretiva ao subconsciente de que, apesar das aparências, sua crença perdura, elevando-o a novos patamares. As sombras são o cenário onde a confiança se torna indestrutível, revelando glórias ocultas. Chega a hora em que você compreende: a fé não é possuir todas as soluções, mas confiar em quem as detém. A ansiedade exige lógica, evidências, seguranças, mas a crença requer rendição. Cristo nos instruiu: bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a alma da existência espiritual. Avançar sem vislumbrar o passo seguinte, pois a confiança repousa em quem traça o percurso, guiando com precisão infinita. Napoleon Hill declarava: a mente que se submete à crença gera uma potência invencível que desvela portais ocultos. Isso quer dizer que, ao cessar a busca por certezas mundanas, você inicia a viver regido por uma certeza superior, a de que o Criador já intervém em sua jornada, tecendo milagres. A rendição não é revés, é triunfo espiritual. É o instante em que você para de batalhar contra a corrente e começa a navegar com ela. É quando percebe que a nau de sua vida nunca se extraviou, mas sempre foi pilotada pelas mãos do arquiteto universal. Pondere: o que ainda hoje você tenta reger? Qual circunstância você teima em sanar pela força, quando poderia repousar na garantia divina? Agora proclame em voz alta com fé: eu me submeto à vontade do Senhor e creio em sua garantia. Essa não é mera expressão, é um acordo. É o alvorecer de uma identidade renovada, onde a ansiedade enfraquece e a fé toma as rédeas, impulsionando a prosperidade. A rendição absoluta é o auge da fé. Não mais ansiar a tranquilidade que o mundo oferece, mas subsistir pela serenidade de Cristo, que ultrapassa toda a compreensão humana. Nesta trajetória, você desvendou que a ansiedade não é só um sentimento transitório, mas um alerta de que a psique tenta usurpar o que cabe a Deus. Você assimilou que a fé é uma escolha audaciosa de rendição, que o silêncio divino é um modo de maturação espiritual e que a serenidade de Cristo é um dom que independe de fatores externos, ancorando na eternidade. Napoleon Hill nos recordou que a mente que se entrega à fé forja uma potência invencível. E hoje você foi convocado a encarnar exatamente isso: liberar o timão, repousar na calmaria, acreditar na garantia, mesmo nas sombras. Se esta palavra tocou seu ser, registre agora nos comentários: eu opto por acreditar e repousar no Senhor. Essa proclamação sela o que foi semeado em sua psique hoje e reforça sua reprogramação interna, pavimentando caminhos de abundância. E lembre-se,
Aqui no canal Prosperidade e Propósito, você acessa princípios espirituais e mentais aplicados de modo prático para metamorfosear sua existência do interior para o exterior. Assim, inscreva-se, ative as notificações e dissemine este vídeo com quem precisa dissipar a ansiedade e vivenciar a serenidade divina. Não se esqueça, nos vemos no próximo vídeo. Vamos juntos superar os desafios.